Rapaz, quer dizer então que domingo poderemos ter um super-herói em campo? É, já já vou contar essa história pra vocês aí. Super-herói em campo pelo Flamengo, tá? Pois é. Deixa eu começar o vídeo parabenizando todos nós, trabalhadores desse mundão aí de Deus. Dia 1º de maio, dia do trabalhador. Que seja um dia maravilhoso, espetacular, genial para todos nós em todos os sentidos, ok? Bom, vamos partir para o vídeo, rapaz. Tudo certo com o Georgian de Arrascaeta, graças a Deus a sua operação ocorreu como deveria, tá? Nos conformes, nenhuma intercorrência, tudo tranquilo e provavelmente hoje, no dia do trabalhador, sexta-feira, ele vai receber alta. De repente, a hora que você estiver vendo esse vídeo, ele já deve estar até em casa, já no celular, descansando de alta, se cuidando para, quem sabe, né, acontecer com ele, mesmo que aconteceu com Pedro, voltar aos gramados em tempo recorde, já que a busca por ele estar apto a jogo, né, na Copa do Mundo é uma das opções que tanto ele como o staff estão buscando. Pode ser que isso aconteça, mesmo porque não foi um trabalho como muita gente imaginou que seria, né? Sem ser cirúrgico, convencional, não foi, foi cirúrgico, botou a placazinha. E lógico que ele poderá voltar com um pouco mais de rapidez, mas não meta os pés pelas mãos. Eu penso assim, tá? Porque em casos como operação, rapaz, incisão de clavícula, fratura de clavícula, não é mole não, cara. É ossos estabilizadores dos ombros, onde você faz mover, você não consegue jogar, você sente muita dor. E voltando também de maneira muito rápida, o negócio pode ficar um pouquinho ruim mais pra frente, porque você cai, você tem um choque no jogo. Então muita calma nessa hora. Desejo tudo de melhor pro Arrascaeta, Arrasca monstro, joga muita bola e tem que estar saudável em campo. E é isso, porque aquele jogo lá também, rapaz, misericórdia. Mas se tratando aí de Flamengo, de Arrascaeta, eu tinha comentado no vídeo, logo assim que infelizmente ele se contundiu, nós pensamos no nosso elenco. Eu tinha comentado o seguinte, o De La Cruz. De La Cruz ele jogou no River Plate muitas vezes um pouco mais adiantado. Quando ele jogava como segundo volante lá, como 8, ele jogava mais ou menos como um meia por ali, porque pisava muito, chegava muito na área, construía muitas jogadas. E na seleção uruguaia, por muito tempo a Rascaeta foi banco dele, ele atuando como 10, como articulador, o construtor das jogadas pelo Uruguai. Ou seja, por esse motivo, eu falei que ele veio para o Flamengo por essas qualidades e que poderia inclusive atuar mais por ali. Mas ele quase no Flamengo não jogou por ali. E chegou a oportunidade. O problema do De La Cruz é que ele não é um cara saudável. Ele está sempre fora de combate, está sempre com aquele problema naquele joelho dele, mas ele consegue jogar por ali. Só para vocês terem uma ideia, o Arrascaeta é Arrasca monstro no Brasil. Na seleção, Bielsa botava o Arrasca no banco e o De La Cruz jogava na dele. Ou seja, tem estofo para jogar por ali. Eu desejo boa sorte pro De La Cruz. Muita gente quis colocar o Carrascal, o Plata, o Luiz Araújo, o Paquetá por ali, mas eu tinha comentado. De La Cruz, bem saudável, eu utilizaria ele por ali. E não os outros. Carrascal é muito bom jogador, inclusive ele está fora do jogo de amanhã, tá por suspensão, não vai jogar o jogo de amanhã não, de depois da manhã, frente ao Vasco, tá fora. Mas eu utilizaria o De La Cruz se tiver saudável, tiver bem pro jogo. Se não tiver bem, tiver restrição, aí a gente escolhe outro. Mas a minha preferência seria o De La Cruz. Por falar no jogo de depois da manhã, domingo, rapaz, Vasco tá gritando guerra, rapaz. Igual o torcedor do Atlético Mineiro. É guerra, domingo, é guerra. Eu já vi esse filme, hein? É, eu já vi esse filme. É guerra, é guerra, é guerra. Eu vi a guerra. Lá na Arena Gonzalo Plata. Contra o Vasco vai ser muito difícil. Nós sabemos a mobilização, né, da torcida dos jogadores. É Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. É um campeonato à parte, tem título regional em jogo. Ganhei do Flamengo, o troféu não perdi pro Flamengo. A gente sabe, o Flamengo é o time a ser batido, é um campeonato à parte, é um evento à parte, vai ser difícil e principalmente também a gente está cheio de problemas, cheio de desfalques. Mas vamos ver, porque guerra pode até ser, né? Mas que seja uma guerra em campo, cara. Uma guerra no combate mesmo, pra ninguém querer perder o jogo, querer ganhar. Não como foi a guerra lá na Argentina, cara. Aquilo lá foi uma batalha no qual o Piero Mazza, o árbitro, cara, que loucura desse cara. Deixou a pancadaria comer solta. E o resultado dessa batalha, dessa guerra por lá, Arrascaeta, fratura na clavícula, já operado, graças a Deus. Bruno Henrique, com lesão no pé após aquela entrada que o cara nem amarelo tomou. Ridículo, cara. Meu Deus do céu. O Emerson Royal, ele saiu sangrando, botou aquele algodão no nariz e fraturou o nariz. Ele teve fratura no nariz. E a gente viu como que foi o jogo. Uma guerra, uma batalha danada de um lado só. E o Piero Mazza era tranquilo, os caras batendo, trocando ideia com ele nem aí.
Rapaz, o Leonardo Jardim ficou tão brabo que foi a sua primeira expulsão de toda a sua carreira. Gente, de toda a carreira, só pra vocês terem uma ideia. Cara, o que eu penso sobre isso? Eles vão fazer de tudo pra nenhum time do Brasil ganhar isso daí. Só que o Flamengo tava jogando tão bem, ele tá tão bem nessa primeira parte aí, né? Graças a Deus, nessa fase de grupos, aí o Flamengo tá tão bem, o Flamengo que não costuma estar bem nessa fase de grupos, ele tá tão bem que não tem perigo do Flamengo não se classificar. Mas a gente viu como os caras estão fazendo de tudo para brasileiro não ser campeão de novo. Porque a hegemonia brasileira na Libertadores está incomodando muito, principalmente essa parte dos argentinos, que foram hegemônicos por um certo tempo, né? River Plate, Independiente, Boca Juniors. Só que agora os brasileiros estão botando todo mundo no bolso e eles estão pistola. Então, não só o Flamengo, como os outros brasileiros têm que ficar de olho. A gente sabe que o Palmeiras, né? Esse povo de lá, eles brigam realmente pelos seus direitos. O Flamengo que fica nessa. Ah, tá tudo certo, espero que mudem isso daí e comecem a cobrar de verdade, tá? Porque nós teremos aí, por exemplo, dúvida no jogo de domingo, Bruno Henrique, porque ele machucou o pé, e a dúvida nesse jogo, cara. O Emerson Royal com o nariz fraturado, de repente os caras não queiram utilizá-lo, não queiram relacioná-lo. Por quê? Porque o cara deixou os caras sentarem ali, a mamona lá, ele, e deixou pra lá. Porque frente ao Vasco, Arrascaeta, Pulgar, Carrascal, tudo fora, Paquetá, tudo fora. Agora, BH é dúvida. Emerson Royal, não sei, porque tá com o nariz fraturado. E aí? Vamos aguardar ser nos próximos capítulos, mas o jogo é depois da manhã, tá? E o super-herói é o Super Royal. Pois é, rapaz, Super Royal, Emerson Royal, que poderá estar atuando de máscara, cara, para poder, né, não sofrer, como o Rafinha já aconteceu, como aquele japonês na Copa, vários jogadores, né, com fratura no nariz, para não ter nenhum problema, atuam com essa máscara aí. E provavelmente o Flamengo utilizará de uma máscara para o Emerson Royal, já que tem tantas baixas no elenco. A fratura no nariz dá para usar aquela máscara e atuar. Então, provavelmente, o Flamengo deverá usar uma máscara no Emerson Royal para ele ser relacionado para esse jogo, a gente não ficar com menos outro atleta. De repente, o Bruno Henrique também, se não tiver com muitas dores, pode ser que ele também entre, porque, rapaz, ele tá com o dedo machucado. Mas é isso, rapaziada, o vídeo é esse. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Quero pedir para vocês deixarem um like, fazer um comentário no vídeo, se inscrever na Flamengo TV, a mais querida, comentário fixado no primeiro comentário aqui, ó, o link da Flamengo TV, se inscrever aqui no nosso canal e, logicamente, compartilhar o conteúdo para outros amigos virem para nossa resenha, beleza? Tamo junto, isso aqui é Mengão Demais, bora lá!